Oi, chuchuzinhos! Se vocês ouvirem algum barulho, é porque tá fazendo a reforma aqui em frente onde eu tô gravando e porque os meus pais estão na cozinha. Então, eu tava dando uma olhada nos últimos vídeos que eu publiquei, já faz um mês do último que eu publiquei, e tinha alguns comentários muito interessados no meu curso de História e falando que tava sendo difícil encontrar conteúdo, e eu concordo. Quando eu fui começar a cursar, eu também achava que era muito difícil encontrar. E eu tive muita dificuldade. Então, vamos separar algumas coisas. Eu vou deixar alguns livros. Eu vou pegar um livro que eu tive que ler. Deixa aqui. Então, falando em livros que tivemos que ler, vamos começar com a primeira coisa. Você vai ler muita coisa. E quando eu falo que você vai ler muita coisa, é porque você tem que ler muita coisa. Na minha faculdade, a gente faz o sistema de apostila. Os professores deixam os textos que a gente tem que ler numa gráfica e, em vez de a gente ficar comprando separadamente, a gente compra a apostila. Essa é uma apostila, por exemplo. Fora os textos em PDF que a gente teve que ler dele. E os filmes. Tem os professores que passam as apostilas menores. Mas essa apostila aqui é menor. Só que a gente teve 2 livros para ler dela, dessa professora que eu amo, que é a Valéria. E, por exemplo, a gente teve que ler O Príncipe para fazer uma resenha. Então, quando eu digo que a gente tem que ler muito, a gente tem que ler, porque se a gente não ler, a gente vai ter problemas. Não problemas tipo, eu vou mal na prova, porque você também vai. Mas você não vai absorver o conteúdo que precisa. E outra coisa, o segundo, você tem que aprender a escrever. Para isso serve a introdução aos estudos históricos, que é uma matéria que geralmente todo curso de história tem, ou teorias da história, que geralmente toda grade de curso de história tem. A gente tem que aprender que método a gente vai usar, a gente tem que aprender o que a gente vai usar para escrever nossos documentos, nossos artigos, nossos trabalhos e nossos planos de aula. Então, é muito importante saber escrever. É um problema que a minha turma tá tendo com um professor que deu a introdução pra gente, porque a gente não tá conseguindo produzir textos de qualidade. A gente sempre produz dissertação, porque a gente tem que defender a gente tem que apresentar uma problemática, defender a nossa ideia, e depois a gente tem que cumprir resolucionar. E a gente não tá conseguindo fazer isso de forma muito clara. Então ele tá ficando meio preocupado. Então sim, gente, é importante saber escrever os conteúdos. Então é importante você praticar texto, é importante você se preocupar com gramática, porque querendo ou não, a gente vai produzir documento, seja em bacharelado, seja em licenciatura. Porque licenciatura, que é o meu caso, a gente tem muito plano de aula pra fazer. E quando eu digo muito, é tipo muito. Todo o trabalho que eu fiz esse semestre, de todos os conteúdos, tiveram plano de aula. Tinha uma matéria que a gente ia ter plano de aula, mas devido à quarentena, foi cancelado, mas a gente também ia ter. O terceiro passo. Se organizem. Isso aqui era antes da quarentena, né? Porque agora tá uma várzea. Mas era como eu me organizava. Por quê? Porque a gente precisa ler os conteúdos que toda aula tem. A gente precisa ter um tempo para pesquisar. A gente precisa ter um tempo para treinar a gramática. E a gente tem que descansar e viver a nossa vida. Então, organização. Organização, pesquisa extra-classe é uma coisa que você vai se deparar, que você vai chegar num ponto. Na verdade, isso é para toda matéria, para qualquer curso que você vai fazer. Se organize, porque é importante. Uma quarta questão. Não vai ser tão divertido como você acha. Você acha que você é bom em história na escola? Não vai ser assim na faculdade. E você vai encontrar pessoas que você fala, nossa, mas como é que ela sabe disso e eu não? Gente, é normal. Diferentes escolas, diferentes regiões. Então, às vezes eu me deparava com essa situação. Como é que ele sabe disso? Eu não vi isso na escola. Tá tudo bem, o professor tá ali pra ajudar todo mundo. Não é porque uma pessoa teve um determinado nível de conhecimento aplicado na escola que você não teve, que é o fim do mundo.
Só que talvez você não vá ser tão bom na matéria como você era na escola. Igual, isso também vale para todo curso. Você não vai gostar de todas as matérias que você tem. Eu não gosto geralmente. Esse conteúdo é irônico porque em outros vídeos eu disse que eu estava muito feliz em ter história moderna, mas eu não tô muito feliz. E que eu tava animada para ter história do Brasil colônia. Também não foi tão assim. E justamente a matéria que eu não botava fé, que era América pré-colombiana, eu estou amando. Amando, amando, amando. É sempre assim. Então é aquela coisa de erros e acertos. E a gente tem que aprender a lidar com isso, que nosso curso é o curso dos sonhos, mas nem tudo dentro dele são sonhos. Quinta questão. É um curso com muita questão ideológica. Então a gente vai aprender muita filosofia. Quando a gente aprende sobre a teoria da história, que é uma cadeira do curso, tem alguns desentendimentozinhos, porque a gente vai falar de comunismo, a gente vai falar de política, a gente vai defender teses. Então, sim, vai ter aquele famoso debate em sala de aula e vai ter a galera que gosta de fazer tese. Então, é muito importante, gente, o vídeo cortou, mas eu vou continuar falando. Então é muito importante que você saiba lidar com isso. Eu mesma, eu chego em casa super cansada, porque eu já passo isso direto na sala. Então quando eu chego em casa, eu não quero falar, eu não quero aguentar outras coisas. Mas é algo que a gente tem que ter em mente, tá bom? Sexto, tem um preconceito com o curso. Algumas pessoas vão fazer piadinhas de isso é coisa de maconheiro. Gente, eu ouvi tanto isso quando eu falei que eu ia fazer história, que eu fiquei irritada. Eu fiquei muito irritada. Então, a gente também tem outros problemas. Por exemplo, a gente tinha sido autorizado, tinha sido historiador, havia se tornado uma profissão de carteira assinada no começo do ano. Foi uma vitória pra gente, mas foi cortado. Uma PEC nova cancelou isso, cancelou essa nossa chance. Então, mais uma vez, nós temos outro problema. Estou fazendo curso de história, mas a minha profissão não é valorizada. Ou, no meu caso, estou fazendo curso de história, mas quero ser professora. Não sou valorizada como historiador, não sou valorizada como professora. Coisas pra gente se medir. Então, sétima coisa pra se saber. A gente vai ter alguns problemas no decorrer do curso, de tipo... Como eu posso dizer? Como a gente teve no meu primeiro semestre. Muita gente era católico e muita gente era evangélico. E aí a gente teve que ler a Bíblia católica, por causa da cadeira que falava sobre a Idade Média. Tem que saber disso. Tem que saber que vai ter uma hora que vai ter um choque. Eu disse em outro vídeo que eu não gostava muito de falar de medieval, porque falava sobre igreja e eu não gosto de falar. Mas eu tive que aprender a aceitar isso também. Então é preciso entender que vai ter conflito de interesses. Que alguns professores vão defender coisas que você não gosta. Que alguns amigos não vão se dar bem. É uma coisa que você tem que aprender a conviver, assim. Agora, sobre o curso em geral, eu acho que é um curso como qualquer outro e a rotina é muito parecida com a rotina do colégio. Porque lê texto, vê filme, faz análise, apresenta seminário, escreve, faz redação, faz prova. É a mesma rotina de uma escola. Acho que o que pode diferenciar um pouco, no caso de quem faz licenciatura em História, é que a gente tem que realmente produzir planos de aula. E em América colonial, América pré-colombiana, etc., a gente teve que fazer um plano de aula e apresentar. E eu fiz um plano de aula falando sobre os povos pré-colombianos. E era para sexto ano, né, Fundamental 2, e eu fiz um slide super temático A Nova Onda do Imperador, porque era o filme que eu ia escolher para debater com eles essa questão, por eles serem mais novinhos. Então a gente pode se aproveitar muito disso, de gatilhos históricos, de clichês na mídia, da cultura pop, para nos ajudar. Sinceramente, eu acho que isso é o máximo que eu posso falar por enquanto do curso de História. Uma coisa legal, a gente não tem TCC.
a gente não tem monografia. É totalmente opcional, mas vale horário complementar. Ou você faz fora da escola, da faculdade. Gente, eu tenho um péssimo hábito de chamar faculdade de escola. Ou você faz fora da faculdade, ou você faz para a bancada, que aí você ganha suas notas. O que é um alívio até certo ponto. Mas tirando isso, eu acho que eu não tenho mais muito o que falar até o momento. Eu tô no 3º semestre. Falta mais 5 semestres pra mim acabar. Até o momento tá indo bem, tá indo como eu esperado. Tem problemas com a instituição, mas isso sempre tem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta que eu vou tentar responder vocês o mais rápido possível pelas respostas dos comentários mesmo, ou fazendo outro vídeo só respondendo essas questões, tá bom? Então, gente, desculpa qualquer barulho. E é isso. Tchau, chuchuzinhos!